eu tinha um diagnóstico de que eu ia ter muita dificuldade para engravidar. Eu fiquei presa naquele diagnóstico durante muito tempo. Eu sempre falo pro meu filho assim que ele é um milagre, ele é um presente de Deus para mim. Ele é a minha promessa. Bom, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando nesse ambiente tão lindo, tão romântico. Semana aí de aniversário de casamento. Parabéns pra mim, pro meu amor. Amor, te amo. Que Deus nos abençoe. E deixa eu falar pra você, sabe esse local que eu estou? É a Floricultura Plante Vida. Gente, aqui você tem plantas ornamentais, plantas frutíferas, paisagismo, jardinagem, estátuas, vasos e muito mais. E aqui dentro, gente, tem um café. Você que ama café, gosta de se encontrar com as amigas, aqui é o lugar perfeito, muito gostoso. E assim, gente, hoje eu tô com uma convidada que ela é empreendedora, é esposa, ela é mãe. Gente, sabe aquela mulher que é 1001 utilidades e mais um pouco? É ela, eu quero que você dê boas-vindas a Janaína Dornelles. Que alegria te receber, Jana. Obrigada, obrigada. É uma alegria estar aqui com você. Tenho certeza que foi um mover de Deus desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Sim. Né? Então foi um mover de Deus e eu acredito que ainda tem mais coisas maravilhosas que Ele está preparando para a gente juntos. Eu não tenho dúvida, gente. A Janaína é aquela pessoa que literalmente são junções de propósito que Deus faz. Eu quase não ia no Empreendedores, inclusive quero deixar aqui uma dica para você que está assistindo e você é empreendedor, você precisa andar com empreendedores, você precisa ver a visão de Deus a respeito do seu negócio e ela vai falar um pouquinho sobre isso também, porque ela é líder dos empreendedores lá em Canasvieiras, da Mais de Cristo, norte da ilha. E gente, assim, ó, eu fui numa palestra que convidaram ali no culto dizendo assim, ó, gente, no final desse mês vai ser uma mulher palestrando e não sei o que, ela é uma mulher de Deus, mas não falaram muito a respeito dela. Mas ela falou assim, como é uma mulher, convide uma amiga e venha junto, você que é empreendedora e vem. E olha que estava tendo faz muito tempo esse encontro de empreendedores e eu quase não ia. E quando eu vi a foto dela, algo me chamou a atenção, eu disse, eu vou. Vou chamar mais alguém para ir comigo. E as pessoas não foram, eu disse assim, mas eu vou, eu me comprometi que eu ia e agora eu vou mesmo assim. E quando eu cheguei lá, ela deu uma palestra linda, foi tão maravilhoso. Inclusive, tu indicou um livro que no mesmo dia eu ganhei. Tu acredita? Eu te contei, que lindo, não? De uma outra amiga de propósito, que é a pastora Vânia, que esteve com a gente aqui em fevereiro, contando seu testemunho. Ela na hora disse assim, pastora, fica tranquila, porque eu disse assim, caramba, que legal esse livro, não conhecia, depois até quero que tu fale um pouquinho sobre ele. E eu disse assim, não conhecia esse livro. E ela disse assim, não se preocupa que agora tu vai conhecer, acabei de comprar pra ti, já tá vindo. Uau! Tu acredita? Que lindo! Deus é lindo, né? Que e a partir lindo. dali a gente conversou um pouquinho, tivemos o nosso café e estamos hoje aqui. Participou do evento As Melhores Coisas conosco. Sim, que foi um né? evento maravilhoso. Dos Foi nossos um evento 8 anos de incrível. Compaixão Movimento, foi jurada, gente, que linda que ela foi. Foi incrível, E foi incrível. representou um estado que é de onde tu vem. Queria que tu começasse se apresentando, daqui a pouco a gente vai por essas outras linhas. Ótimo. Meu nome é Janaína Dornelles. Na verdade, meu nome é Janaína Correa Dornelles Brando. Eita! Mas a gente não vai usar esse nome todo, né? Então eu dou uma encurtadinha Eu te assim entendo. e uso mais o sobrenome do meu Dornelles. pai, que é o sobrenome Dornelles, que é um sobrenome marcante, né? Sim. Então é o nome que eu sempre utilizo. Então se você vê Jana Dornelles por aí, normalmente é eu mesma. Muito bom. Inclusive, eu acho que muitos aqui não sabem, mas vou contar essa curiosidade sobre a minha família, porque o meu nome também é gigante. Aí, quando fui casar, se eu tirasse o sobrenome da minha mãe ia surtar. Se eu tirasse Sim. do pai, o pai ia surtar. Desse pronto, e agora, o que eu faço? Tirei o último, porque eram 4, né? Tirei o último e daí fiquei Fernandes. Aí vocês podem perguntar, ué, mas não é Priscila Mates? E tá aí a curiosidade, gente. Nós não somos Mates. Mates é artístico. Nós somos Fernandes. E o pessoal não sabia disso. Então a maioria aí vai ser pego de surpresa. Mas agora tô contado o segredo. É Mates. Mas o meu sogro tem Mates. Daí a gente usa o artístico, porque na época que o pastor Diego estava gravando o CD, tinha um Diego Fernandes que era padre. E confundiam ele dele, não dá pra ser Fernandes, vou ter que colocar outro sobrenome. Ficou Mates, virou Priscila Mates, e é isso aí. E assim o teu é Dornelles. É assim, o meu é Dornelles. Aí o que acontece, né, Pri? Eu nasci em São Paulo, mas os meus pais são gaúchos, e eles se conheceram em São Paulo. Gente, que loucura!
E aí? Uma loucura. Minha mãe do Aham. interior, bem do interior do Rio Grande do Sul, mais na fronteira. O meu pai quase que na fronteira oposta. E os dois se conheceram em São Paulo. A família da minha mãe já tinha ido para lá. Depois o meu pai, com a morte dos pais dele, que ele ficou sem os pais desde os 16 anos, Caramba. então ele resolveu ir para São Paulo porque já tinha uns irmãos que estavam morando lá e ele decidiu ir. E aí se conheceram, se casaram lá. Veja só, e E eu aí você é nasci lá, e paulista. aí eu sou paulista. Eu sou a única paulista da casa, sou eu. Sério? Os Sim. demais nasceram onde? Daí foram para outro lugar depois? E meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul e meu irmão nasceu em Porto Alegre. Daí também são gaúchos igual seus Também pais. são Que gaúchos. interessante. Meu Deus, Então tem seus só eu que propósitos. sou Única, única. exclusiva. Que maravilhoso. Então é de 2 irmãos? De 2 irmãos, uma 2 família de 2 irmãos. irmãos. Minha mãe teria tido 6 filhos, mas ela teve vários abortos. Uau. Então, realmente, assim, eu acredito que os filhos que eram de propósito do Senhor, Uhum. que o Estão Senhor aqui. colocou a mão, né, e permitiu que a gente continuasse, Sim. que tem uma obra para nós, eu creio Uhum. muito nisso. Somos eu e meu irmão. Já são um milagre. Já somos um milagre. Glória a Deus, glória a Amém. Deus. Então é casada, né, falou ali. Casada, 2, 1 filho, como que é? um filho. É Tenho um um filho que vai filho. fazer 21 anos esse ano. Eita, E gente, com essa carinha ter um filho de 20 anos, dá pra acreditar? Que loucura, tenho um né? filho que vai fazer 21 anos esse ano. E eu faço 20 anos de casamento esse ano. Uau, glória a Deus. 20 anos de Como união com Deus meu é bom. esposo. E aquela coisa, né? Como que faz pra sustentar um casamento de 20 anos? Dá uma dica aí pra galera que tá casada. E que bom, né? Porque eu acabei de falar que também é o mês de De aniversário de aniversário de casamento nosso, dia casamento. 23 de março. Ano passado, inclusive, a gente não comemorou o aniversário porque a gente tava casando outro casal no mesmo dia. E a gente Ai, achou o que máximo. Eu disse assim, eu lindo. nunca vou esquecer a data deles porque é a nossa, né? Mas Sim, como faz? Vamos lá. paciência, compreensão, amor, respeito. Seguir os princípios, na verdade, né? Os Bíblicos. princípios bíblicos É. de posicionamento, de quem a mulher é dentro do casamento, de quem o homem é Os dentro do papéis bem casamento, os papéis definidos. bem definidos. Sim. E muito, muito amor, né? E o amor, ele é consequência dessa plantinha que a gente rega todos os As dias, né? plantinhas, As ó. plantinhas que a gente rega todos os dias. Tá tudo O amor na é temática consequência, né? hoje. Amém. O amor é Eu creio consequência. assim, Jana, que você falou uma palavra-chave do casamento que é amor. E parece tão clichê a gente falar de amor, né? Ah, é óbvio que tem que ter amor. Mas sabe o que eu tenho escutado muito nesses últimos dias de aconselhamento de casais e tudo mais? Ah, pastora, o amor esfriou. Uhum. Não tem mais amor? Oi? Não, amor é uma decisão. É uma decisão. E é uma decisão de todos os dias você regar, É. você cuidar, cultivar. Então, quando se fala de amor, gente, não é fácil, não. Sabe por quê? Porque o amor do cristão, ele não se baseia como a gente imagina no mundo, na sociedade. Não, é o Não. amor baseado de Cristo. Gente, Cristo morreu por mim, por você e pela igreja. Agora, imagina o Exatamente. que eu não devo aguentar, o que eu não devo passar para poder conseguir aquilo que Deus tem para minha vida, né? Então É. não é uma coisa tão simples nem tão clichê, é muito profundo. E eu sempre falo muito assim pro meu esposo que a maneira como a gente se relaciona é lembrando que o outro é um ser humano e que ele vai errar. É. Porque às vezes pela proximidade a gente fica achando assim, não pode errar. Mas é um ser humano e ele vai errar. E aí, como é que eu posso me posicionar como esposa para perdoar o meu esposo? Uau, Com então aí as ela coisas que colocou ele mais um faz. princípio, Perdão. perdão. Né? E aí, Sim. quando a gente ama, o perdão deveria ser mais, entre aspas, automático. Mas ele não é automático, ele Fica mais também é uma difícil, né? decisão. E fica muito difícil Fica, perdoar. fica. Porque Pela é uma coisa proximidade, muito né? interessante. Que bom que estamos entrando nessa temática, que se estamos entrando nessa temática, porque alguém precisa ouvir sobre isso, porque sempre falamos, inclusive falamos antes de iniciar, o ambiente do tete-a-tete é um ambiente profético para aquilo que as pessoas precisam ouvir e ser edificadas pelas palavras. Até porque Sim, não existe empresa sem casamento, né? O saudável, que eu quero dizer, não que você seja solteiro e não pode ter uma empresa, não estou falando disso, mas ela é potencializada através do relacionamento. Você só é exato. uma mulher de sucesso se o seu casamento é um sucesso e assim Uhum, por diante, né? é. Então, se a gente está falando disso, tem um porquê. E aí, então, o perdão, ele é uma decisão Sim. diária. Sim. E a gente tem que lembrar que a gente também erra. Somos humanos, né? E às vezes a gente tem tanta cobrança em cima do outro e nós esquecemos assim, tá, mas e quando eu erro? É. O que eu quero? Qual é o Eu não comportamento vou que ter eu quero? misericórdia, né? Eu não vou ter misericórdia? Né? Então,
Cristo pagou por todos os nossos pecados. Sim. Aí como é que eu vou julgar? Ah, mas meu esposo não pode errar. Sim, ele vai errar. Ou a gente Ou também. a gente vai errar, Sim. né? Então, E no eu momento... lembrei que eu ia falar. Ai, que ótimo! Eu ia falar assim, ó, que muitas vezes a gente cuida e tem um carinho, um cuidado na fala com pessoas desconhecidas, né? É, Ai, né, aquela flor de pessoa. E às vezes dentro de casa tá sendo um horror. é. Jana, é tão real o que eu tô dizendo, porque muitos atendimentos a gente vê e a pessoa diz, ah, mas ele é rude, ou ela é muito explosiva, ela me expõe na frente das pessoas. E eu ouço muito isso de casais, onde eu digo assim, caramba, era para ser ao contrário. A pessoa que está no Sim, nosso lado, nos aguentando e vendo o nosso pior todos os dias, deveria ser a pessoa com mais amor e mais cautela que nós teríamos que ter nas palavras. nas Isso também se palavras, diz respeito exato. aos filhos. Sim, muito, Né? Era isso que eu queria muito. falar, sobre a palavra, o poder, o jeito que você trata. Não trate os outros afora melhor do Melhor. que quem está dentro da sua casa. É, Isso tem que ser uma exatamente. cultura do lar e das coisas que você está construindo, né? Era isso que eu queria falar. Que bom que você me lembrou. E vou pegar mais um gancho seu, que tu falou de misericórdia. A Bíblia fala que aquele que dá misericórdia alcança misericórdia. Uhum. Entende que é uma coisa cíclica? É uma coisa Então, se eu quero cíclica. misericórdia, eu tenho que dar misericórdia. E é o que tu falou, o perdão ele é uma decisão. É fácil, é do dia pra noite que tu vai esquecer. Não, tu não tem amnésia, né? Tu não Não tem é um caso de amnésia. Não, amnésia. não é amnésia, mas eu vou sacudir a poeira e eu decido viver a partir disso. É, Uau, é. uau. E uma coisa também que eu percebo, que todos os dias a gente tem que lembrar o porquê que a gente tá junto. Uau. Por que que a gente ficou, né? Por que que a Lá gente atrás, ficou? o É. que foi que me O que encantou? realmente, assim, para aquele brilho no olho de início de relacionamento, né? O Ele friozinho na pode, o barriga. friozinho na barriga, ele pode acontecer todos os dias se a gente deixar isso sempre muito vívido, né? Sempre muito vivo. Como é que a outra pessoa gosta, como é que ela entende a linguagem de amor dela, né? Então, como é que eu me comunico? São todas coisas que são pequenas, que parecem banais, mas que fazem com que o casamento se renove todos os dias. Todos os dias, muito bom. Eu não sei se eu posso entrar, já que a gente tá nessa temática, se eu posso entrar na questão do seu primeiro relacionamento. Pode, Posso pode, entrar por nesse favor, assunto? pode. A Jana tá no segundo casamento, Sim. né? E como que foi a tua visão de primeiro casamento para agora? O que que mudou? Porque eu sei que teve uma chavinha que virou aí. Teve uma chave que virou muito forte, porque eu fiz aquilo que a gente chama de cumprir protocolos, né? Eu me casei com meu primeiro namorado, nós nos casamos, aí nós compramos a nossa casa, nós tínhamos carro. E aí eu tinha um diagnóstico de que eu ia ter muita dificuldade para engravidar. E eu fiquei presa naquele diagnóstico durante muito tempo, Tu acreditou aquilo, não tinha inteligência emocional para tomou pra lidar ti. com aquilo. Eu fiquei presa naquele diagnóstico durante muito tempo. E aí a gente comprou a casa e eu engravidei. Uau. Eu acho que porque eu tirei o foco, né, daquele problema, que para mim era um problema, eu pensava assim, eu quero ter 5 filhos. Eu quero ter um monte. Era o que eu pensava. Eu A quero pastora 5. Priscila da vida, eu também falo, daí todo mundo, ai, a hora que tu tiver o primeiro, tu vai desistir. Deu, ai, que horror, gente, que me horror. incentiva. E aí eu sempre pensava assim que eu queria ter uma família grande. Sim, Então quando eu recebi aquele diagnóstico foi muito forte. frustrante, né? Frustrante. Depois que nós compramos a casa, eu acho que eu tirei o foco e aí eu engravidei. Uau. E hoje eu vejo, eu sempre falo pro meu filho assim que ele é um milagre, ele é um presente Tua de Deus para promessa. mim. Ele é a minha promessa. E eu estava grávida quando meu ex-marido resolveu que ele não queria mais o casamento, que ele me pediu o divórcio. Eu não vou dizer assim para vocês que era um relacionamento perfeito, porque não Nenhum é. era, né? E até porque eu me casei muito jovem, eu era imatura, ele também tinha os problemas emocionais Sim. dele, né? Mas aquilo me chocou muito, porque eu casei para a vida toda. E agora, como é que fica, né? E agora faço eu o quê, É. né? Então, a chave virou realmente quando eu comecei a olhar para o meu filho e eu disse, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar, eu preciso entender o que aconteceu, porque eu tenho uma criança que depende de mim. E eu preciso ser uma mãe melhor, eu preciso ser um ser humano melhor. E ali virou uma chave.
Perfeito. E como que foi? Porque isso é uma temática que eu gosto de trazer sempre, porque hoje a realidade de muitas mulheres é ser mãe solo. Uhum. E tem um peso muito grande, porque Tem. você tem que fazer papel de pai, mãe e tudo, e provedor da casa, coisa Uhum. que a gente falou no início, que existem papéis do homem, papéis da mulher, e de repente todos esses papéis, esses pesos, eles vêm para nós. Sim. Né, de forma que a gente não sabe como que vai ser. E a Uhum. realidade de muitas mulheres que nos assistem, às vezes é de mãe solo, o que que você poderia dizer que foi a tua força nesse período que aconteceu isso? Porque, tu é uma mãe solo, perfeito, mas tu também é uma mulher, que também estava Sim. se recuperando de um divórcio, que é como se fosse um luto, e Uhum. muito grande. Você é uma só carne com uma pessoa e de repente não é E de mais. repente não é Parece que o mais. chão rui mesmo, e Uhum. como que é você passar por isso, sabe? E aí, ter força para ser mãe e ser provedor, e como que foi essa questão para você, né? Às vezes pode ser uma dica que você tenha, um conselho para quem está nos assistindo. Hoje eu percebo, tenho mais clareza do quanto Deus me acompanhou, né, durante esse caminho. Porque eu não era cristã, né, então eu não havia me convertido, mas eu conversava muito com Deus. E eu lembro, assim, muito claramente que meu filho nasceu em março e no final de dezembro, bem na virada do ano, eu fui passar a virada do ano com os meus pais, porque eu me divorciei grávida. E aí eu fui passar o final do ano com eles, e aí eu estava na beira da praia e eu só pedi assim: "Deus, se é da tua vontade, se eu fiz errado, se eu não deveria ter feito, me ajuda e tira do meu coração, porque eu não quero ficar sentindo um pesar, porque eu quero focar nessa vida que o Senhor está me confiando. Então, me auxilia, me ajuda." E ali eu comecei a me apegar cada vez mais com Deus, de pedir para Ele discernimento, de pedir para Ele clareza do que eu deveria fazer, o que eu faço com isso agora. E muitas vezes a mãe solo, ela está acreditando que ela está realmente sozinha, mas ela não está sozinha. Ela precisa clamar ao Senhor, ela precisa pedir ajuda para Deus. Deus me dá clareza. O que eu faço? Cura meu coração para que eu possa também enxergar que eu posso ser feliz de novo, que eu posso ter um novo relacionamento. Eu posso ter um relacionamento segundo a tua palavra. Eu não preciso ficar presa nisso tudo que aconteceu, Essas né? minhas Amarrada ao emoções, luto. né? Sim, amarrado ao luto, perfeito. Amarrada ao luto. Então, Existe vida ainda. existe, Eu preciso agora, é o que eu falei existe. lá, sacode a poeira e vai, E segue. vai, e vai. É, É um período que sempre é é, turbulento, sim, independente se a mulher tem filhos ou não. Claro que sempre é mais difícil sim. quando a gente tem filhos, até porque se estabelece um vínculo, né? Eterno, né, porque vai ser Eterno, pai daquela criança para sempre. sempre. Mas a gente precisa se apegar ainda mais ao Senhor Amém, e lembrar que Deus nos deu uma identidade. amém. Né? Então, resgatar essa identidade para que o Senhor possa fortalecer e até a pessoa certa chegar, o Senhor vai ser a figura de pai que o filho precisa, né? Maravilhoso. E aí eu sei que daí tem essa questão de você encontrar Jesus de fato. Então tu não vem de um berço cristão. Não, não venho de um berço cristão, Me não conta como vem. é que foi. Na verdade, assim, a minha família tinha, eu vou usar uma expressão de bagunça Uhum, de religiosidade, né? Então, a minha mãe e meu pai sempre foram, assim, frequentantes da Igreja Católica, uhum, mas a minha avó era da Umbanda, então sempre ficava, assim, no nosso entorno aquela coisa da religiosidade com relação à Umbanda, uhum, mas era uma coisa que me trazia um certo peso. Eu não conseguia encontrar uma leveza. uhum. E ao mesmo tempo, dentro da Igreja Católica, eu não encontrava aquilo que eu estava procurando. Eu ia, mas era como se eu saísse sempre do restaurante com fome. Uau! Nossa, que legal, não tinha escutado isso Eu ainda. saía sempre com Aham. fome, não saía saciada. Uau. E sentia que estava faltando alguma coisa. E aí, nos nossos caminhos, meu esposo e eu, a gente tinha muita vontade de morar na praia. Uhum. Conhecemos Florianópolis em 2017. Em 2018, nós viemos para cá. E aí, eu já tinha mandado 6 currículos para uma empresa daqui, Hum. que ela trabalha com inteligência emocional e era a área que eu queria trabalhar. Uhum. E aí, me chamaram para fazer uma entrevista. Aí quando me chamaram, eu disse: "Agora eu vou com os 2 pés". Parece que não tem nada a ver, mas é uma empresa de princípios cristãos. Uau, como que é que funciona?
A empresa é a Febracis, né? Então, os princípios judaicos cristãos são aplicados dentro da empresa. Todos os dias é lido todos os princípios e valores da empresa para que todo mundo tenha isso muito marcante dentro da sua mente. Perfeito. E aí eu comecei a frequentar ambientes com pessoas cristãs. E aí começa aquela coisa bonita, né? Vamos no culto? Vamos no culto? Quem no culto? Vamos no culto? Sim. Ah, a gente vai se encontrar todo mundo no culto. Bora! Bora! O E aí, pertencimento é incrível, né? aí um dia eu disse, vou porque eu quero saber o que tanto é isso que vocês falam que parece tão maravilhoso, né? Eu achava que eu tinha uma vida com Deus. Aí, de fato, agora foi te apresentado que, de fato, é uma vida com Deus. Eu tava percebendo, assim, naquele momento eu percebi que eu acho que eu tinha água só assim no tornozelo, sabe? Tinha muito ainda para aprofundar. Não, muito. A água era no máximo no tornozelo. E Uau. eu achava assim que já era bem profundo. Mas não, ali estava começando uma jornada. Aleluia. E hoje, empreendedora, Empreendedora. né? Mãe, esposa, igual eu falei, 20 anos, 21, não, 20 anos de casada. 20 anos de casada. Que testemunho, tu alguma vez tu se imaginava, quando tu teve esse luto que foi o divórcio, quando tu estava no pior momento da tua vida, você enxergava esperança e imaginava a Janaína de hoje, não? Não, não enxergava. Então acho que a Jamais. gente tem que ler o versículo de hoje para a gente poder entender o que a palavra de Deus Jamais. diz. E ela escolheu Jeremias 29:11, que diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Por que esse versículo, Jana? Que eu percebo assim durante toda a minha trajetória o quanto sempre teve a mão de Deus sobre a minha vida. Mesmo nos momentos em que eu não reconhecia, mesmo nos momentos que eu não estava entregue, eu fui permitindo e pedindo para que Ele me direcionasse. E como Ele que sabe os caminhos, o melhor que Ele tem para a nossa vida, eu fui permitindo que Ele fosse me direcionando e eu fui me permitindo chegar mais perto. Uau! Então isso quer dizer que a gente também precisa abrir. A gente precisa abrir. A gente precisa estar realmente de coração aberto, permitir que Ele opere, porque é Ele quem tem. É só Ele que sabe o que Ele tem para nós. Né? Então, a gente se permitir caminhar na presença, se permitir mergulhar de verdade, né? Fazer os caminhos que Ele tem para nós, porque Ele sabe quem nós somos. A nossa verdadeira identidade é a identidade que Cristo nos deu. Né? Não é a identidade do mundo, não é a identidade da nossa, do nosso momento atual, que às vezes é o que a gente As acha que circunstâncias, é. né? Às vezes a gente está num momento muito turbulento e a gente pensa que nós somos aquilo ali. Nos E aí, identificamos, acabamos pegando para nós. Né? E aí, além dos rótulos normais, né, de uma feminilidade desassociada daquilo que Cristo quer, que é o que a gente vê na sociedade Sim. hoje, que não é o que condiz com a palavra. Além disso, Sim. a gente ainda tem marcas que vão sendo deixadas pelas feridas emocionais que a gente vai carregando. E aí, no momento de turbulência, a gente olha para aquilo ali, a gente não olha para nossa identidade em Cristo. E não olha para Cristo, de fato, Não que olha pra tem Ele. uma direção para nossas vidas, né? Vou aproveitar esse gancho da Jana para dizer assim, ó, você não é as suas emoções, você também não é os seus paradigmas, você é imagem e semelhança de Deus, você é filho, filha de Deus. Exatamente. Deus tem um propósito com a tua vida, por mais que às vezes tá tudo cinza ou tá tudo preto, você não vê nada, você não vê uma esperança, um futuro, assim como a Jana passou por esse período, mas Deus tem a luz no fim do túnel para que você possa trilhar, continuar e permanecer nos caminhos do Senhor. Eu digo isso não porque é bonito, mas porque eu também já passei por muitas coisas, Janaí. Hoje até vim com um colar de pérolas emprestado da Tayana, inclusive, que fez cabelo, só que tá tão calor, gente, tão calor que eu acho que já se foi a escova. Mas deixa eu falar para você. Uma vez eu lembro que um profeta de Deus disse assim, Priscila, eu vejo no mundo espiritual você com um colar de pérolas, com muitos processos e dores que você passou na sua vida. E hoje você vai curar mulheres, hoje você vai ajudar pessoas a saírem do buraco onde elas estão pelas experiências que Deus te permitiu passar. Exatamente. Né? Então, tipo assim, que sejamos assim, que essa dificuldade que você esteja passando seja uma pérolazinha que você esteja cultivando para que agora, daqui a pouco, venha embelezar
aquilo que Deus tem para tua vida, que venha embelezar para que outras pessoas sejam curadas, saradas, libertas com aquele Amém. testemunho que você está formando e forjando, porque a gente é forjado. E sabe, hoje eu sei que você está assistindo, né, agora em março e tudo mais, mas em fevereiro eu bati meu carro. E assim, ó, antes do episódio, virou meme, até postei um Reels lá no meu Instagram, Eu né? vi. Ai, gente, meu Deus do céu, eu super feliz. As melhores, né? Bom dia, e não desistem. E muitas mensagens maravilhosas, devocionais, assim, motivacionais, né? De repente, quando eu chego em casa, bati o carro, nossa, fiquei tão mal, tão mal, tão mal, aquilo me destruiu de um jeito. E as emoções vão do pico ao outro, né? Sim. E aí eu percebi que eu mesma tinha falado uma mensagem pra mim, tipo, não desista. Minha vontade era ligar pra todo mundo e dizer, gente, não vou gravar, não tô bem, não sei o quê. E Deus disse, não, tu vai. Não, você falou para não desistir, não desista hoje, desista amanhã, porque eu falei isso no vídeo, né? Desista amanhã, hoje não. E assim seja sobre a tua vida, não desista em meio aos processos. Às vezes Deus está te esmagando, te esmagando, te esmagando, mas porque vai sair óleo fresco de unção Amém. sobre a tua vida. Assim como foi com a Jana, foi esmagada, mas hoje tem essa unção maravilhosa para poder compartilhar com a gente sua história. Que alegria. Amém. Que alegria. Tem uma regra que a gente usa no coach que a gente chama de princípio 10-90. Então, aquilo que acontece com a gente é apenas 10%. 90% é a maneira como a gente lida com aquilo que acontece com a gente. Meu Deus. Então, sempre quando acontece alguma coisa, eu sempre levo isso dentro da minha casa. O que realmente isso representa? Ah, mas é um momento ruim. Ah, mas está tudo com dificuldade. E até nós vínhamos agora no caminho conversando sobre isso, né? Porque as coisas, elas vão, parece que se afunilando, e quanto mais perto do propósito a gente está, mais a coisa afunila, mais o aperto vem, né? As contrações de parto. As contrações de parto. Né? E até porque o inimigo sabe os planos do Senhor para nossa vida. Ele quer nos sabotar de alguma maneira. Ele tenta frustrar, né? E aí, como é que ele tenta frustrar? Ele coloca atrapalhos, ele coloca pensamentos ruins. Ele diz que você não pode, que você não consegue, que isso está acontecendo porque você está fazendo tudo errado. A culpa ainda é tua. A culpa ainda é tua. Tu não busca o suficiente, você não é suficiente nunca. Exatamente. Tu não é capaz, e vem, né? E vem várias vozes. Então, eu sempre busco isso em mim. 10-90. De 100% do acontecimento, é só 10% é o acontecimento em si. Perfeito. 90% é a maneira como eu vou lidar com aquilo ali. Maravilhoso. Inclusive no GPS, que é o nosso curso de desenvolvimento pessoal aqui na Palhoça, também tem no aplicativo, você que mora longe, né? Temos a plataforma digital, nós ensinamos sobre os paradigmas, nós ensinamos sobre essa questão de mudar, você tem poder de decisão sim em meio a situações difíceis. Exatamente. Né? Esses dias até postei sobre isso, que eu não vou saber o nome dele, mas ele estava lá no centro de concentração lá nazista e tal, perdeu a esposa, perdeu tudo, e ele disse assim, eles podem afetar tudo à minha volta, mas eles não podem afetar a minha decisão, os meus pensamentos, sou eu que decido. Exato. O meu poder de decisão é meu. E ele foi lá e mudou a história, e claro, hoje é conhecido, e a gente dá no curso GPS sobre ele, exatamente para que nós possamos tomar a decisão, a rédea da nossa vida, porque muitos deixam as circunstâncias guiarem. Não deixa a circunstância guiar, pega a rédea. Aconteceu, beleza, mas peguei a rédea de novo. Exato. E vou seguir, né? Exatamente. E como é importante as pessoas terem esses espaços para poderem entender, se conhecer melhor, estarem espaço seguro para poder para compartilhar, e também espaço onde você possa se abastecer. A chama fora, né, do contexto, fora da fogueira, ela se apaga muito fácil. Juntas. Então é por isso que é importante a gente estar dentro de contextos que nos fortaleçam espiritualmente, profissionalmente, e que a gente possa buscar isso, né? O projeto Compaixão é maravilhoso, é lindo, né? E mais pessoas precisam conhecer. E eu creio que vai chegar em mais gente e que vai ser muito rápido. Amém. Vai ser muito rápido. E isso vai fortalecer não só essas pessoas que estão ali, mas as famílias dessas pessoas. Eu creio nisso. Cara, ela falou uma coisa que é muito engraçada. O Ricardo tá aqui para não nos deixar mentir. Toda oração que a gente faz, a gente diz assim, quando nós oramos por um aluno, a gente diz assim, Senhor, não é sobre esse aluno, é sobre toda a família, todo o contexto que ele está. Exato. Seja profissional, seja qual área ele estiver. Não é sobre um aluno, é sobre
tudo que ele faz parte. Tudo que ele faz Né? parte. E é sobre isso. A gente É. tem orado, colocado isso diante de Deus. Você falar isso foi incrível. Amém. Eu recebo em Amém. nome de Jesus. Que você seja abençoado, porque você também faz parte dessa família Compaixão, porque o podcast é do Compaixão em Movimento, né? Que alegria. Sim. E agora, pra gente poder finalizar, o que você poderia falar para quem tá nos assistindo depois de tudo isso que a gente falou? Que Deus tem um propósito para sua vida. É Ele quem conhece, né, o que Ele tem para você, mas Ele conta com a sua colaboração. Mexa os seus pés, mova-se, vá em direção ao seu propósito. Vai ter momentos difíceis, mas você precisa confiar no Senhor. Os seus olhos em Cristo e você continua fazendo o caminho. Mas a gente precisa se mover em direção ao propósito. Porque só falar de propósito e não se mover em direção ao propósito é esperar que realmente venha do céu, que caia do céu. Né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz, removam a pedra. Teve uma ação. Uma ação. Né? E aí ele chama Lázaro para fora, porque é dele o sobrenatural. É ele que entra com o sobrenatural e a gente faz aquilo que é natural. Aquilo que é natural é obrigação nossa, é o mínimo que a gente faz, né? Por ter tanta misericórdia e tanto amor que a gente tem de Cristo sobre nós. Então mova-se, mexa-se, encontre as pessoas certas, os lugares certos e vá em direção ao seu propósito, porque o restante Deus provê. Amém, eu creio nisso, que assim seja sobre a tua vida, sobre a tua Amém. casa, e tudo aquilo que você tocar ou pisar seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Gente, que delícia, passa muito rápido, eu falei que passa. Esse vai ser o primeiro de muitos que a Jana vai estar aqui com a gente, Amém. Eu creio, para contar outras experiências, porque eu vejo assim que o Senhor, Ele quis hoje nos levar para esse centro da vontade dEle em relação à família, porque sem família não há empresa, sem família não há nada na vida, então tipo assim, Deus quis restaurar, quem sabe, a tua família ou a tua identidade para que você viva o melhor de Deus na tua vida, né? Amém. E quem sabe nos outros você vem falar mais dicas sobre empreendedorismo, a gente daí pode discutir outros assuntos, eu creio que vai vir em nome de Jesus. Amém. E eu queria te agradecer, Jana, agradecer a Jaque que tá ali, gente, a Jaque, ela vai vir, a Jaque contar vai o testemunho, vir, porque ela falou para mim hoje, que hoje ela ia ver, mas no próximo ela vai vir. Você não vai ver ela hoje, mas eu deixei um spoiler aqui mas já fica curioso, já quem assistir, curioso, né, esse episódio, você já vai ficar curioso. Vai acontecer depois você esse vai ano de buscar 2025, fica tranquilo, fica tranquilo. Exatamente, depois você busca lá, porque você vai conhecer a Jaque, em nome de Jesus. Amém. E você que amou esse episódio, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, vai estar aqui embaixo, patrocinador. Obrigada por fazer isso possível. E claro, hoje o nosso local que nos acolheu, Plante Vida Floricultura, aqui no centro da Palhoça. Gente, que lugar lindo, encantador, não é? Que lugar encantador. lindo. Tem decorações para casa, tem as fontes de água. Esse barulhinho de água, não sei se vocês ouviram, só ouviram o trânsito, mas, gente, tem barulhinho de água, tem café aqui dentro. Gente, muito, muito completo. Plante Vida, obrigada. Que Deus abençoe vocês e prospere 1000 vezes mais por estar nos recebendo aqui. Amém. Obrigada, Jana. Deus te abençoe. Não. Temos uma aliança, um propósito juntas. Vocês vão ouvir muito Janaína Dornelles ainda. Amém? Vamos, e nós duas juntas, muito Amém. ainda, em nome de Jesus. Também, e assim a gente vai. Vamos, vai ser muito gostoso. Obrigada a você que nos ouviu até aqui e até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe. Tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom
pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras,